Olá pessoal, tudo bem? Sandro Fernandes do Toy Dolls Kennel, criando com muito amor e carinho as raças Beaver Terrier e Yorkshire Terrier há mais de 12 anos. E o vídeo de hoje é para que possamos falar um pouco de um convite que eu tive para participar de um podcast. Já participei de alguns, mas esse foi muito bacana, né? Vou dar um pequeno spoiler aqui. É de uma grande rede varejista do setor pet aqui do Brasil, né? Estive no escritório deles, um local fantástico, com uma infraestrutura muito bacana, e a gente foi falar um pouco sobre a minha trajetória como criador, o que eu penso com relação a alguns assuntos, né? Depois, vocês tendo curiosidade, no Instagram, me segue no Instagram, veja lá, toydolls.dogshow, né? toydolls.dogshow, né, o meu perfil, e lá eu vou deixar nos stories o link para essa entrevista que vai ao ar em breve, tá? Mas foi muito legal, é uma rede varejista, é um podcast aí com mais de 500 mil inscritos, né? Então de uma grande abrangência, né? E assim, cheguei nesse podcast, e as perguntas foram sendo lançadas, né? A primeira delas, eu falei um pouco da minha trajetória no mundo da sinofilia e o que me levou a especializar justamente nas raças Yorkshire e Beaver Terrier. Eu sempre fui um amante de cães, já tive Doberman quando criança, já tive Pastor, já tive Cocker, já tive cães SDR, né? E a vida me levou para a área financeira, então eu trabalhei muitos anos com gestão financeira. Em um determinado momento da minha vida, eu fui morar em Lisboa, trabalhei numa empresa do setor alfandegado lá de portuário, né? E acabei conhecendo um colega, ele me convidou para ir para a Alemanha, a gente acabou indo para Frankfurt. E quando cheguei na casa desse meu colega, para minha surpresa, o pai dele era criador da raça Yorkshire Terrier e eu fiquei fascinado pelos cãezinhos, né? Com aquela pelagem longa. E assim, mais ainda, eu tive uma sorte que nesse final de semana que a gente acabou indo, tinha exposição de cães e eu acabei conhecendo o Beaver Terrier e achei um cãozinho muito lindo, né? Achei assim fantástico pelo fato dele ser tricolor, branco, preto e dourado e se destacar um pouco mais do Yorkshire Terrier, né? E ok, o tempo passou, né? Quando eu vim para o Brasil, comecei a acompanhar algumas exposições de cães, fiquei fascinado por genética. No caso, tinha uma criadora aqui no Brasil que já desenvolvia muito bem a raça, né? Fiz amizade com ela, tive um cãozinho da criação dela, que é a Kátia do Canil Longfield, que me ajudou bastante, né? E nisso daí eu comecei a me apaixonar pelos cães. E quando eu vi, eu já estava 100% envolvido com sinofilia, né? Eu, como pet, já tinha na minha casa 3 Beavers e 2 Yorks. E mais ou menos foi assim que eu comecei. Com o decorrer da passagem do tempo, eu deixei minha carreira financeira, né, cerca de uns 12 para 13 anos, para me dedicar exclusivamente para a criação desses lindos, né, que hoje fazem a alegria da minha vida. Minha vida hoje são esses cães, né? Cada dia que eu acordo, tenho o prazer de alimentá-los, de observar que crio solto, né, em pastoral, observar eles brincando e os cães que nascem, nossa, é uma felicidade, uma alegria tremenda como criador e como sinófilo aí podendo ter essa possibilidade de trabalhar as raças e melhorar. Depois a segunda pergunta, né, que foi me feita foi com relação a dizendo, né, que o canil Toy Dolls é referência nacional e internacional, nós temos cães espalhados por uma grande parte do mundo, né? E me perguntaram quais entidades de sinofilia que eu sou associado e por que isso é importante, né? Então, para deixar claro para vocês que eu sou filiado à CBKC e também sou filiado à América Latina Kennel Club, né? Mas antes de dizer um pouco sobre entidade de sinofilia, é bom entender o que é uma entidade de sinofilia, que nem todo mundo tem a obrigação de saber. Nada mais é do que um cartório que faz os registros dos cães e suas árvores genealógicas, né? Então a gente tem lá o nome dos pais, avós, bisavós, tataravós, né? E até a 5ª geração. E no Brasil nós temos a CBKC, que é a Confederação Brasileira de Sinofilia, que é a mais importante, que é a única que é reconhecida pela FCI. A FCI é a Federação de Sinofilia Internacional com sede na Bélgica, né? E ela reconhece só a CBKC, então para nós que participamos de exposição, os cães têm que ser filiados à CBKC e também sou filiado à América Latina Kennel Club,
porque a América Latina Kennel Club é uma entidade de sinofilia também muito séria. Ela foi pioneira no DNA Profile, que é o exame de comprovação de paternidade dos pais, no pedigree. Ela também foi pioneira no pedigree pet, que são os cães que são destinados à companhia, né, onde não é possível fazer o registro de ninhada, e é uma entidade também muito séria. Então, trabalho com a CBKC e com a LKC. Essas são as duas entidades que trabalham aqui, que fazem parte aqui da minha criação. A grande verdade é que se o criador não for idôneo, pode registrar cães que não são os verdadeiros pais daquela ninhada. Tá? A entidade de sinofilia tem a credibilidade apenas de boa fé do criador, ela não é responsável pelo criador e os atos dele. Tá? Então o pedigree acaba sendo algo importante, mas não o mais importante numa criação. Depois foi me perguntado quais são os princípios que norteiam o trabalho de um canil ético e responsável, certo? Então, acima de tudo, o que eu realmente penso é que, em primeiro lugar, tem que ter o quê? O bem-estar dos animais. A gente precisa ter uma estrutura adequada e compatível com o número de cães e acompanhamento de um médico veterinário. Então nós temos que ter uma alimentação adequada, uma formação de plantel de cães 100% dentro do padrão da raça que você se propõe a criar. Você tem que ter os exames de mapeamento de doenças por DNA, onde é mapeado mais de 200 doenças. Você tem que ter o exame de pureza de raça dos cães, ok? Nós temos aqui um sistema que é o INGRUS, que atualmente chama-se Pedigree Dex, no qual nós fazemos um mapeamento de toda a árvore genealógica dos cães, de um determinado cão ou dos cães que a gente pretende ter no plantel, justamente para estudar todos os antepassados, né? Cada cão que a gente vai importar, a gente usa essa ferramenta, muito importante aí na criação. Uma outra pergunta que eu achei bem interessante que foi feita é quais são as principais diferenças que nós encontramos entre o Yorkshire Terrier e o Beaver Terrier, tanto em aparência quanto em temperamento, ok? Então vamos lá, como vocês já sabem, a coloração, certo? O Yorkshire, ele é bicolor, ou seja, ele, quando adulto, fica na cor azuaço e castanho. E o Beaver Terrier é tricolor, né? Ou seja, preto, branco e dourado, ou branco, preto e azuaço. Tá? Ambos são terriers, ok? Que são cães de caça de pequenos, né? Antigamente a função deles era cães de caça de pequenos, eles ainda têm esse drive. Tem do Yorkshire um grau de energia um pouco mais atenuado que o Beaver. O padrão da raça é praticamente o mesmo, certo? Com relação ao tamanho, o Yorkshire pode chegar até 3.200 quilos. Claro que tem alguns que ficam um pouco maior e outros ficam um pouco menor. E o Beaver Terrier 3.600 quilos. Aqui na criação, em média, eles ficam com 2,5 kg, ok? Raças que estão presentes na composição do Beaver Terrier. Foi feito um exame genético de mapeamento, ok? E caracteres nos Estados Unidos e foi identificado o Yorkshire, Bichon Frise, o Papillon, o Silk Terrier, o Havanês e o Russell Terrier, né? Esse exame foi feito 10 anos depois do surgimento da raça, quando ela foi para os Estados Unidos, ou seja, não é simplesmente o Yorkshire que do nada nasceu um Beaver Terrier. Como nós sabemos, o cão pode puxar até a 5ª geração e certamente no primeiro Beaver que surgiu do Darling e da Frufru, que eram os pais, né? Houve aí a introdução de outras raças, parentescos de avós, bisavós ou tataravós, né? Mas daí isso veio atenuar e nos Estados Unidos, quando fizeram esse exame genético, comprovaram que o Beaver é originário dessas raças que a gente já falou um pouco. Depois foi me perguntado que o Beaver, pelo fato de ser uma raça relativamente nova no Brasil, e como que tem sido o processo de popularização e reconhecido dela aqui no Brasil, certo? Então, para que vocês saibam uma questão histórica, o Beaver foi reconhecido em 2012 pela CBKC, através de uma criadora lá de Minas Gerais, a Kátia do Canil Longfield, e o presidente da CBKC da época fizeram um bom trabalho de divulgação e homologaram a raça na CBKC, certo? Desde então ele vem conquistando o coração dos brasileiros, popularizando aos poucos. Felizmente, ainda são poucos criadores no Brasil que fazem um bom trabalho de desenvolvimento com a raça.
de uma forma correta, uma boa genética, cães de procedência, 100% dentro do padrão. Depois foi me perguntado o que torna essas raças tão encantadoras para quem busca um cão de companhia, né? Então o que a gente pode destacar? Por que as pessoas buscam Beaver e buscam York? Porque é um cão de porte pequeno, se adapta facilmente a vários cenários, gosta de criança e outros pets, cão hipoalergênico, os dois, né? Pelagem mais parece com cabelo humano, ou seja, para quem tem problema de alergia é o mais indicado. Uma outra coisa muito importante, nas grandes cidades, nas moradias verticalizadas, eles são bem-vindos por tamanho, por questões de espaço e baixos problemas genéticos, tá? É um cão que, se bem cuidado aí, com uma boa genética, vai viver aí pelo menos 16 anos de uma vida muito boa, né? Depois foi feito mais uma pergunta, que no dia a dia do canil, quais são os principais cuidados com a socialização e bem-estar dos filhotes? Primeiramente, a gente deve respeitar, na minha opinião, todas as etapas de desenvolvimento de um filhote, desde a convivência com os irmãos, depois vem com a mãe a princípio, né? Depois com os irmãos, até o desmame. O criador, ele precisa respeitar cada fase, desde o apego da mãe com os filhotes até o momento que eles estão prontos, né? Então primeiro vem todo o apego com a mãe, depois vem a convivência com o irmão, depois tem a parte de socialização dos filhotes e a parte de hierarquia deles, é muito engraçado. Disputa, convivência em unidade, questão de higiene, que eles são já pré-condicionados aqui no canil, com o sanitário que a gente trabalha aqui da Pipidolis. Depois tem toda a parte de desenvolvimento sonoro, com sons da natureza, sons de cidade, músicas, né, para acalmar, são introduzidas desde sempre. Tudo isso é muito importante, com a parte de socialização, além do reconhecimento de outras superfícies, como grama, piso, cascalho, o som do próprio plantel aqui dos outros cães que nós temos, tudo isso é absorvido por um filhote e vai auxiliar aí no desenvolvimento dele. Depois foi perguntado, quando falamos em uma criação responsável, qual é o controle genético e quais são os pontos chaves que a gente pode fazer para garantir a saúde hereditária da ninhada. Bom, isso eu já falei nesse vídeo, mas a seleção genética dos cães mais próximos do padrão possível, os testes genéticos de doença por DNA e a pureza de raça, ok? Depois me perguntaram quais os exames e protocolos de saúde são indispensáveis antes de se acasalar dois cães reprodutores. Primeira coisa, de novo, eu repito, são os testes genéticos e mapeamento de doença. Fundamentais para que a gente possa definir quem vai ser o casal do acasalamento e que possamos fazer os acasalamentos corretos, principalmente sem consanguinidade. Esse é um outro fator importante. Depois a gente tem o hemograma e principalmente a saúde bucal das mãezinhas são indispensáveis, porque como elas ficam naquela fase de lamber os filhotes nos primeiros dias de vida, fazendo a higienização, é importante que elas tenham uma saúde bucal 100%. Ok? Depois foi também perguntado, isso é muito importante, que muita gente compra cães sem conhecer a origem, né? Vai lá por OLX, vai pelo Mercado Livre, né? E quais são os riscos dessa prática? Tanto para a família que está adquirindo o cãozinho, quanto para o animal, tá? Na minha opinião, é aquilo, o barato sai caro, né? Às vezes você economiza tanto na compra de um filhote, depois você acaba gastando 10 vezes mais com um médico veterinário para curar um problema. E isso para mim é um problema grave, porque você está fomentando pessoas sem critério de criação, que só visam repassar filhote a qualquer custo, de qualquer forma. Cães que muitas vezes são frutos de maltrato, com acasalamentos de consanguinidade, cães que não são puros e com predisposição a vários tipos de doença, com problema de temperamento, principalmente, né? E aquilo que eu sempre costumo falar, uma boa página no Instagram, seguidores, você pode comprar, né? Hoje você compra aí 10 mil seguidores, sabe? Monta uma página muito bonitinha no Instagram. Isso não é suficiente para ser o seu termômetro, engana muito, tá? Então, o que você deve perceber? Procura um criador consolidado, procura ter informações com outras pessoas que adquiriram cães desse criador, entre lá no site da CBKC, no ranking dos melhores criadores, veja quem são os melhores criadores, se o criador leva o cão para uma exposição, ele está preocupado com a parte morfológica,
e temperamental do cão, né? Já é um bom termômetro. Pesquise mais sobre esse criador, não saia aí por impulso, não acorde num domingo feliz com a sua família e fala, vamos comprar um cão hoje? Não é assim que funciona. Você tem que pesquisar muito bem antes de adquirir um cão de procedência, para depois você não ficar lá na frente se arrependendo. E a hora que você traz um filhote para a tua casa, acabou. Você é responsável por ele e por todo o desenvolvimento dele. Vai ter que cuidar de um monte de problema genético, problema de saúde, vai encurtar a vida útil dele, aborrecimento, tempo que vai gastar. Pense bem em tudo isso, muito importante. Depois foi feita uma pergunta, quais são os sinais de alerta de que uma criação pode ser irresponsável ou voltada apenas para o lucro? Eu acho que vai um pouco do que nós acabamos de dizer, mas, por exemplo, os criadores que evitam receber as famílias em sua criação, nem que seja na hora da entrega do filhote, né? Aqui, eu não recebo pessoas para visitas aleatórias, a não ser que eu tenha a disponibilidade do filhote. E mesmo assim, o filhote já tem que estar aí com seus 60 dias vacinado, né? Mas na hora da entrega, a família vai conhecer os pais, vai conhecer o espaço, vai conhecer a infraestrutura, vai conhecer toda a história, né? Agora, desconfie daquele criador que não permite essa visita, nem na hora da entrega do filhote, que marca em um ponto comum aí de entregar o filhote em shopping center, como eu já ouvi bastante histórias com relação a esse cenário, né? Então tome muito cuidado com esse tipo de coisa. Aquela pessoa que se diz criador, que tem total falta de interesse no futuro do animal, não faz perguntas com relação como que é o comportamento da família, se tem criança, valores abaixo da média de mercado, sabe? Ou aquela pressa de vender que o criador só quer repassar o filhote, falta de comunicação, falta de conhecimento e interesse da raça, né? Eu já vi criadores de York que dizem que de Beaver Terrier, perdão, que dizem que o Beaver Terrier é procedente de 2 cães Yorkshires puro. Isso não acontece, não existe um milagre da natureza. Os criadores de Yorkshire que sabem que tem na criação Yorks, aí nunca vai nascer um Beaver. Como nós já dissemos, claro que houve a miscigenação de outras raças na formação do York. E às vezes a pessoa não tem nem noção, nem tem aí, como se diz, a capacidade de estudar a literatura, um pouco entender da raça que está criando, sabe? Toda essa questão de zelo vai determinar quão o criador é dedicado a uma raça. Depois foi me perguntado com relação à estética, né, do Yorkshire e o Beaver, que eles são famosos pelos pelos longos e sedosos, né? E quais são os tipos, os cuidados essenciais para você manter essa pelagem saudável? Bom, quem for manter mesmo as duas raças no pelo, é necessário e obrigatório a escovação diária, com uma escova sem bolinhas na ponta, os banhos têm que ser semanais, alimentação adequada e o mais importante é uma boa genética. Não adianta nada você não ter um cão que não tem uma procedência genética, que a pelagem nunca vai ser maravilhosa. E tendo a predisposição genética a uma pelagem maravilhosa, você tem que fazer esses cuidados. Vale a pena ressaltar que muitas famílias pretendem ter um cãozinho desse e ter a tal da tosa bebê, onde você mantém a cabeça mais cheia e o corpinho mais curtinho. Isso facilita na manutenção das famílias que às vezes também não tem tempo para ficar penteando e dando banho, ficar penteando e cuidando da pelagem tanto quanto um cão de pelo. Eu entendo perfeitamente isso, não acho que seja uma má prática e até acho bacana as famílias que mantêm os cães com a tal da tosa bebê, tá bom? A pergunta que foi feita foi quanto ao temperamento, se são cães indicados para qualquer tipo de família e se precisam muito da atenção ou se adaptam bem às rotinas urbanas. Então nós sabemos, pelo fato de eles serem terriers, são cães energéticos, participativos, carinhosos, necessitam de atenção e vivem muito bem nas rotinas urbanas e aos diversos tipos de famílias e pessoas. É um cão eclético, ele vai se adaptar na rotina da sua família. Porém, é importante dizer que eles sofrem de ansiedade de separação. Não é a raça, não são, tanto o Yorkshire Terrier quanto o Beaver Terrier, não são raças indicadas para aquelas famílias que possuem a necessidade de se ausentar por muitas horas diárias, ou seja, sai para trabalhar às 8 horas da manhã e voltam só no final do dia. Aí, ou você teria que ter 2, né, cãezinhos, ou optar por uma outra raça, porque eles se apegam muito aos donos e sofrem por ansiedade de separação, tá bom? Então, mais ou menos essas foram as perguntas feitas no podcast desse grande varejista aí do setor pet, que eu tiro o chapéu pela estrutura deles, a forma profissional como me trataram, né, no dia da entrevista, foi tudo muito legal. E aí acompanhem lá no Instagram, toydolls.dogshow,
caso ainda não acompanhe a página, que eu vou publicar lá a respeito da raça. Sandro Fernandes, Toy Dolls Kennel, criando com muito amor e carinho as raças Beaver Terrier e Yorkshire Terrier.